a gente tinha mencionado na aula passada, esse curso tem como coração, né, como núcleo dele, a introdução e apresentação do conceito de orientação a objeto a partir da linguagem C++. Então, você deve aprender ao final do curso pelo menos duas coisas: como programar orientado a objeto e como programar utilizando C++, de maneira que você não perderá em nada quando estiver focado apenas em C++, porque também, como eu tinha mencionado na aula passada, C++ é uma linguagem consolidada no meio da computação e presente aí uma infinidade de aplicações, tanto na academia quanto no mercado. Então, diante desse processo aqui de revisão / introdução a C++, a gente vai abordar os seguintes tópicos na aula de hoje. A gente vai começar com strings, falar também sobre tipos definidos por usuário, que é um termo usado para quando você utiliza structs, né? Vai falar sobre ponteiros e sobre funções com passagem por cópia ou passagem por referência. Então, isso daqui são conceitos que vocês, se já viram C em estruturas de dados, como alguns mencionaram, né? Já abordaram de um jeito ou de outro, né? E a gente vai ver como é que alguns desses conceitos aqui evoluíram a partir de C++, e também a gente está vendo isso porque, de certa forma, isso vai ser importante também para os conceitos futuros aí de orientação a objeto. Então, isso aqui serve tanto como uma revisão para alguns conceitos importantes que serão utilizados aí para o resto da vida de programador de vocês, quando tiverem que programar, e também para a disciplina em si. Começando então por strings, em C++, cadeias de caracteres, né, que é o termo usado para referenciar strings, são gerenciadas por uma classe chamada string, que é acessível pela biblioteca string. Então, para usar string em C++, você precisa incluir a biblioteca string no cabeçalho. Parecido com o que você precisava fazer também lá em C, com a diferença de que em C você adicionava a biblioteca string.h para utilizar algumas funções, né, de comparação de strings, né, de saber qual é maior, menor, se é igual, etc. Aqui em C++ você vai usar a biblioteca string para o uso básico de strings, desde o processo de declarar uma string. Então, por que é importante você ver como é que se utiliza string em C++? Então, assumindo que você está nesse processo onde você está sendo introduzido a C++ depois de ter conhecido C, você deve se lembrar que lidar com strings em C não era algo assim tão simples, né? Desde a leitura até a manipulação, a comparação de strings, etc., não era tão intuitivo, né? Assim, exigia uma série de conceitos a partir de sintaxe, enfim, que tornava um pouco complicado lidar com strings. A própria leitura já era complicada. A gente vai relembrar aqui alguns casos de como que a leitura era complicada em alguns casos. Mas isso foi consideravelmente simplificado a partir de C++. Então, eis aqui a biblioteca que você precisa incluir para poder lidar com string, com algumas ressalvas que eu vou mencionar daqui a pouco, né, da inclusão dessa biblioteca. E também da necessidade, se você quiser não ter que toda vez que mencionar o espaço de nomes, né, da biblioteca da classe string, você usar o using std:2.2.string para você não ter que usar isso daqui toda vez que você chamar um objeto da classe string. Mas aqui a gente já tem um vislumbre de classes e objetos que são tópicos relacionados diretamente à programação orientada a objetos, né, que C++ oferece bibliotecas com classes definidas e você pode criar objetos dessa classe. Então, são conceitos que, se você já ouviu falar de orientação a objeto, você já deve estar familiarizado. Se você nunca ouviu falar de orientação a objeto, já vá se acostumando com esse conceito de classes e objetos de classes. Então, aqui para strings, toda string que você declarar vai ser um objeto, né, um objeto da classe string. E como é que você declara, como é que você inicializa uma string em C++? De diversas formas, porque essa também é uma característica da definição de classes. Quando você define uma classe, você também pode definir
múltiplas formas de se inicializar um objeto daquela classe. Aqui a gente tem, por exemplo, 4 formas de inicialização de um objeto, né? Nessa primeira aqui, um objeto S1 da classe string, veja, letra minúscula, né? Diferente de Java, que a classe string é a letra maiúscula. Então, aqui você definiu um objeto da classe string S1, que nesse momento contém uma string vazia, né? Ele foi declarado sem ser preenchido com nada. Você pode declarar uma string já inicializando ela com uma referência de outra string, então você está fazendo uma cópia da string S1 para S2, que também não tem nada, então S2 vai passar a ter uma string vazia a partir daqui. Você pode criar uma string já definindo qual que é a palavra, né, qual que é a cadeia de caracteres que pertence a essa string. Então ele já automaticamente cria um objeto da classe string com esse conteúdo aqui dentro. E você tem esse outro jeito aqui de criar uma string que é definindo uma quantidade de repetição de um determinado caractere dentro dessa string. Então a gente deve ver alguma aplicação quando é que eu usaria esse caso aqui para inicializar uma string. Essa tabela sintetiza as diferentes formas de inicialização de string, e essa tabela pode ser encontrada no livro texto C++ Primer, que é o primeiro livro da lista de livros, de 2 livros que estão na guia de recursos dentro do AVA. Então aqui a gente tem todas as formas que foram mostradas nos slides anteriores, no slide anterior, e mais uma outra forma que ainda não foi mostrada. Por exemplo, nessa segunda linha, em string S2 parêntese S1, ele está criando uma string S2 com base no conteúdo de S1, ou seja, S2 seria uma cópia de S1. A terceira linha S2 recebe S1 já foi vista, a quarta linha S3 com value dentro de um parêntese é uma string sendo criada já atribuída à variável S3, é a mesma coisa para a penúltima linha, e a última linha do S4 é aquele exemplo que foi mostrado onde uma string é criada com base numa repetição de caracteres. Então aqui sintetiza as diferentes formas de criação de string, e você pode encontrar essa sequência no livro texto C++ Primer. Como é que eu faço para ler e escrever numa string? Essa também é um alívio, né, quando você vê a simplicidade de se realizar isso em comparação com a linguagem C, porque você pode ler strings simples da mesma forma como você lia variáveis simples lá com CIN e com Cout, né, com os operadores de entrada e saída da biblioteca IOStream, com algumas situações que você tem que observar. Por exemplo, aqui nesse exemplo aqui de uma string S, ela está sendo lida aqui pelo operador de entrada do padrão, né, que é pelo seu teclado, para a variável S. E repare que ele está dizendo aqui, ele lê uma string separada por espaço. Isso quer dizer que se você usar o CIN normal para ler uma string e tentar, por exemplo, colocar uma string separada por espaços, ele vai armazenar apenas a primeira palavra digitada, certo? Então, para explicar o que eu estou dizendo aqui, vamos fazer um primeiro exemplo usando string, e aí eu explico isso e algumas outras coisas que possam surgir aqui. Exemplo 1.cpp é o arquivo para o primeiro exemplo que eu vou mencionar. Using namespace std, o programa principal. E a gente tem visto também que o return 0 não tem sido necessário porque, por padrão, a função main do C++ retorna 0. Né? Uma situação que eu reparei na medida que eu utilizando alguns exemplos aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui string s. Só isso, só declarei uma string e compilei. Percebam aqui que eu compilei, não executei ainda, né? Porque meu programa não faz nada. Mas eu compilei o meu código só com esse conteúdo, só com uma declaração de uma string, e ele não chiou, nem não falou nada, né? Isso contraria o que eu tinha acabado de falar sobre a necessidade de você declarar a biblioteca string, e não só isso, também declarar o using std::string.
Por que isso aconteceu? Porque se isso aconteceu, se eu só incluí a biblioteca IOString e usei uma string e ele não reclamou de não ter a biblioteca string, é porque a biblioteca string está sendo inclusa na biblioteca IOString. E provavelmente, com certeza, também o using std string também lá dentro. Isso quer dizer, então, que eu não preciso incluir a biblioteca string? Bom, pesquisando melhor sobre isso, os programadores diziam que mesmo você tendo satisfeita a necessidade da inclusão da biblioteca string a partir da biblioteca IOString, é uma boa prática de programação você sempre explicitar as bibliotecas que você está incluindo por vários motivos. Um deles é, por exemplo, você não sabe se no futuro você vai ter que excluir a biblioteca IOString, por exemplo. Né? Você tem outras bibliotecas além da IOString, tem que excluir a IOString, por exemplo, um código onde você não está necessitando de entrada ou saída de dados. Então você não vai precisar de IOString, mas vai precisar de string. Então, nesses casos, se você excluísse a IOString, todas as suas strings, todo o uso de string seria prejudicado. Um outro exemplo de necessidade de você deixar explícito a inclusão de strings na biblioteca string era, por exemplo, diferentes compiladores ou diferentes implementações de um compilador, do compilador G++, né? Onde numa outra compilação, numa outra versão, ele poderia exigir, né? Ele não poderia ter a inclusão disso na biblioteca IOString, e ele poderia exigir. Então, você ter portabilidade disso, né? Para diferentes versões do seu compilador. Então, dito isso, façamos isso, né? Apesar de veja, se você quiser continuar usando, se você percebeu que no seu, você incluiu o IOString e quer continuar assim, quer continuar sem deixar explícito a inclusão de string, faça do jeito que você achar melhor. Mas saiba que, pelo menos na grande maioria dos fóruns que eu visitei que discutiram isso, mencionavam que é uma boa prática você deixar explícito a inclusão. Ok? A prática de programação é você quem faz de acordo com seus critérios aí. Então, eu vou incluir aqui string, já tendo feito todo esse... Incluir a biblioteca, incluir a abreviação do uso de nome de espaço de nomes, compilei e pronto, o programa continua retornando nenhum erro até agora. Então, voltando lá para o nosso código inicial, declarei uma string e quero ler essa string e depois mostrar ela na tela, né? Então, vou usar o cin para ler. Vou usar o cout para escrever na tela. E vou usar o endl aqui para quebrar a linha, né? Acho que foi o Pedro, né? Foi você, Pedro, com que eu estava conversando sobre o endl quando você estava me ajudando a fazer um código, né? E aí eu perguntei para você qual era a necessidade do endl. Então, o endl é um operador de quebra de linha que não só quebra a linha, mas limpa o buffer. O Pedro também, acho que o Pedro disse isso, né? Qual que é a necessidade de limpar o buffer? Por exemplo, lá em C, você tinha um problema na hora de ler strings, justamente para ler strings, que era, você digitava a string e dava um enter, então o programa pegava a string que você digitou, armazenava na variável e deixava no buffer o /0, se eu não me engano, que é o código do caractere correspondente ao enter, né, o /n. Então, quando vinha um outro scanf, por exemplo, para ler a próxima string, esse caractere correspondente ao enter era consumido por ele, e aí ele pulava sempre um scanf. Então, por quê? Porque o buffer não estava limpo, o buffer continha uma informação lá dentro. Então, o endl aqui nesse caso tem esse propósito também, ele quebra a linha e limpa o buffer para que na próxima leitura do buffer eu não tenha nada lá que seja lido que não deva ser lido. Essa é uma das funções do endl. Então vamos ver o nosso código aqui. Vamos compilar e executar. Tem que fazer essa janelinha sempre aparecer de um lado aqui. Mas ele está pedindo para ler uma string, vamos ler uma string. Vamos ler aqui meu nome. Então ele leu e escreveu na tela. Perfeito. Agora, se eu colocar uma string separada por espaço e mandar mostrar, veja que ele só mostrou a primeira string. Isso quer dizer que ele considera que cada espaço separa uma nova string.
né, se você está lendo com o operador de entrada padrão, que é o CIN. Mas e se eu quiser ler duas strings, por exemplo? Né? Aí voltamos aqui para o código, onde ele mostra que o uso do CIN para você ler, por exemplo, duas strings numa linha só. Então ele declarou duas strings, então ele está dizendo aqui que ele quer ler as duas strings numa linha só. Então, primeiro, se você digitar duas palavras separadas por espaço, a primeira vai para S1, a segunda vai para S2, e na hora de mostrar você pode usar o fluxo aqui também do cout para mostrar as duas ao mesmo tempo. Vamos ver o exemplo aqui, funcionando na prática. S1, S2, então eu leio S1, depois leio S2. Vamos colocar ele para mostrar S2 primeiro, antes de S1. Então agora se eu ler duas palavras separadas por espaço, ele imprimiu as duas lá na ordem com que eu coloquei para ser impressa, né? Sem espaço ainda, daqui a pouco a gente trabalha com essa questão do espaço aí, certo? Vamos aproveitar esse gancho aí para introduzir, por exemplo, e se eu quiser colocar um espaço entre as duas? Ok, vamos deixar esse gancho aí aberto para a gente avançar no conteúdo. Bom, aqui é um resumo, também tirado do livro, das operações que você pode realizar com string. A gente deve passar por uma ou outra dessas aqui, mesmo que a gente está colocando isso aqui desde já. Mas o que é importante você observar aqui? Então, por exemplo, você pode usar os operadores de entrada e saída. Veja que ele não colocou aqui, por exemplo, cout ou CIN exclusivamente, porque existem outros operadores de entrada e saída, além do CIN e do cout, né? Mas ele está dizendo aqui, olha, se você tiver um operador de saída, um operador de entrada, você pode escrever e ler strings a partir dele, usando o operador aqui, do sentido dessa entrada, né, do sentido desse fluxo. Então, vou pular isso aqui, daqui a pouco eu falo sobre ele, mas você tem algumas funções, né, acessíveis a partir da string. Então, isso aqui são métodos da classe string que podem ser invocados a partir de um objeto. Já estou usando termos de orientação a objeto para vocês já irem se acostumando, quem ainda não foi introduzido orientação a objeto, mas você pode invocar um método a partir de um objeto usando o operador do ponto aqui. Bem parecido, se você já viu struct, parecido com a forma como você acessava os elementos de uma struct, né? Você tem uma estrutura com conteúdo lá dentro dessa estrutura, você acessava esses elementos individuais dessa estrutura a partir do ponto. Aqui também esse uso vai ser muito comum no contexto de classes. Bom, lá em C, quando você declarava para você declarar uma string nada mais era do que um vetor de caracteres, né? Então, por isso que na sequência você geralmente aprendia sobre vetores para depois aprender sobre strings, né? Veja, eu estou falando aqui no contexto onde você aprende programação 1, aprende C em programação 1. Vocês aprenderam Python em programação 1, mas, mesmo se você nunca viu o que eu estou falando aí, ou estou falando de uma coisa que você não viu nessa sequência que eu estou dizendo, não tem problema. Eu estou dizendo assim, olha, lá em C, você via vetores, né? Você declara lá um vetor de um tipo, o nome do vetor e o colchete com o tamanho do vetor, né? Dentro dos colchetes lá, com o tamanho desse vetor. Aí depois você via que para você trabalhar com palavras, nada mais era do que um vetor de caracteres onde o tamanho do vetor determinava o tamanho da palavra que você queria armazenar lá dentro, né? Da cadeia de caracteres que você queria armazenar lá dentro. Aqui com strings em C++, você não declara parecido com o vetor, né? Você parece com uma variável como qualquer outra, mas você também consegue acessar cada um dos caracteres dessa string utilizando o operador de referência aqui de colchetes, onde n aqui é a posição do char do caractere dentro dessa string. Também veremos exemplos sobre isso daqui. Mas aqui mais adiante é importante frisar essa parte aqui final dessa tabela, que é a possibilidade de você realizar operações com strings com algumas considerações. Por exemplo, aqui é a atribuição, né? Lembra lá que 1 igual é a atribuição, 2 iguais é a comparação. Então, aqui é a atribuição de uma string até outra e aqui é a comparação das duas. O que é essa comparação? A comparação verifica se elas têm a mesma quantidade de caracteres, né? E
Aqui ele verifica se elas são diferentes, ou seja, se elas não têm a mesma quantidade de caracteres. E essa outra comparação aqui de baixo é com relação ao tamanho delas, né? Se uma é menor que a outra, se uma é maior que a outra, etc. Essa soma de matrizes, na verdade, é uma concatenação de matrizes, ou seja, ou de matrizes não, desculpa, de strings. É a concatenação das strings. Então, quando eu faço S1 mais S2, eu, na verdade, estou concatenando, estou colocando S2 no final de S1. Então, estou fazendo a junção de duas strings, de duas ou mais strings, quando eu uso mais. Então, a ressalva é essa, né, com relação ao que em C++ é chamado de sobrecarga de operador. Ou seja, você pega um operador que naturalmente ele faria uma coisa e faz ele fazer uma outra coisa num outro contexto. Então, aqui não é necessariamente, sei lá, a soma do valor inteiro de cada caractere, não, é a concatenação. Aqui não é a verificação se a somatória dos caracteres é menor ou maior, não, é o tamanho das strings, né? O tamanho de quantidade de letras é menor ou maior ou igual, etc. Então vamos ver esse exemplo aqui de concatenação justamente naquele exemplo do espaço lá que eu tinha colocado, a necessidade de colocar um espaço entre uma coisa e outra. Então o legal de você utilizar essa concatenação é que você pode trabalhar aqui no Alt essa questão do uso de espaços, de pontuação, muito mais facilmente do que era, por exemplo, em C. Né? Então, se eu quero colocar um espaço aqui entre isso, ou um espaço não, vamos colocar uma vírgula, vamos colocar que a pessoa vai digitar o nome e o sobrenome dela, e aí eu vou mostrar lá naquele formato sobrenome, vírgula, nome, né? que é muito usado lá fora. Né? Eles sempre consideram o sobrenome antes do nome, né? De maneira mais formal. Então, aqui eu estou dizendo que ele vai mostrar o sobrenome e eu quero uma vírgula depois do meu sobrenome e um espaço. Né? Então, eu posso concatenar a minha string S2 com uma string composta por uma vírgula e um espaço. Então, eu posso concatenar strings não só com uma outra variável do tipo string, mas também com uma string expressa na forma de colocada entre aspas, né? Como é o caso aqui. Vamos ver o exemplo disso aqui funcionando. Então, se eu digitar agora meu nome, pronto, ele concatenou e colocou essa string aqui de vírgula e espaço entre o nome e o sobrenome que eu digitei. Se eu quisesse colocar tudo numa coisa só aqui também, eu poderia, né? Então, aqui eu concatenei uma string com um literal com uma outra string, certo? Então, você pode brincar aí do jeito que você quiser usando strings em C++, sem sofrer como eu sofria com strings em C. Então, eu deixei para falar sobre esse getLine aqui mais adiante, porque ele é a sequência natural do que a gente está falando, né? A gente acabou de ver que se você usar o CIN, o operador de entrada padrão de C++, você vai precisar separar ela por espaços e cada string separada por espaço cairia numa variável diferente. Se você quiser ler uma linha inteira numa única variável do tipo string, você vai usar o getLine. Então, o getLine espera como argumentos da sua função o operador de entrada padrão que você está utilizando e a string para onde você quer ler essa informação. Então, o getLine, você precisa passar CIN para ele, que é o seu operador de entrada padrão do teclado, e a variável que você quer ler a frase, né? Que eu já estou referindo a frase como sendo uma sentença composta por palavras separadas por espaço. Então, nesse caso aqui, usando o getLine, sim, você consegue ler numa variável só. Vamos pegar o nosso exemplo aqui que a gente estava utilizando, voltar a ter apenas uma variável, agora eu quero ler o nome completo numa única variável. Então, agora eu vou usar o getLine, operador aqui, e a variável aqui. E eu quero mostrar somente S1 na tela. Opa, então, só um segundo. Agora eu posso digitar duas palavras e pronto, as duas palavras estão armazenadas numa variável só.
Então, é isso, a diferença é essa. Quero ler uma sentença, uma frase dentro de uma única variável, getLine. Quero ler uma para cada, cin, separado por espaço, cada espaço referencia uma palavra diferente. Bom, esse exemplo aqui que ele está na tela é um exemplo onde ele está lendo indefinidos números de palavras enquanto você puder ler uma palavra, ou seja, enquanto você não entrar com EOF, né, que é o caractere que eu não quero mais, end of file, né, caractere de end of file, que no Windows é o correspondente a você apertar Ctrl Z, e em Linux é o correspondente a você entrar com Ctrl D. Então, esse código aqui faz isso. Enquanto você não entrar com o caractere de end of file, ele vai ler sempre uma nova frase aqui nesse getLine e vai imprimir na tela. É isso que esse código faz. É só um exemplo de utilização de getLine constante, né, corrente. Você também, se você quiser, você poderia modificar esse código, por exemplo, colocando um e aqui, um end, né? Se enquanto eu estou lendo aqui getLine end line for diferente de sair, por exemplo, ele ia continuar rodando até você digitar sair. Tá, já que eu mencionei isso, vamos fazer isso, né? Aqui for verdade e... Tá, vamos deixar só assim por enquanto, né? Enquanto eu estou lendo isso aqui, vou mostrar. Aqui, ok. Então aqui, enquanto eu puder ir digitando uma coisa, ele vai digitando. Então, feijão, arroz, milho, batata. Então, digito e imprime, enquanto eu não digitar o caractere de saída, que é o end of file, né? Ctrl Z no Windows, aí ele saiu. Ou você poderia fazer algo tipo, enquanto isso, e S1, e aí você pode utilizar o operador de comparação, né? Enquanto S1 for diferente de sair, por exemplo, né? Então, lá em C você teria que usar, por exemplo, a função strcmp, né, de comparação de strings para fazer isso. Aqui você usa o operador de comparação normal. Então, vamos lá. Batata, cebola, cenoura, sair. Então, mais simples para você lidar com comparação e usar isso dentro de um laço também. Continuando, então, como é que eu faço, então, para acessar os caracteres, né? Em que caso eu vou acessar caracteres? Às vezes você quer, por exemplo, fazer uma busca, enfim, manipular a sua string de maneira mais específica dentro dos caracteres, você pode ter que querer acessar os caracteres individuais dentro de sua string. Você pode, como eu falei, a gente pode, como a string também pode ser interpretada como um vetor aqui, né? Eu mostrei lá que você poderia acessar ela pelo aquele operador de colchetes, os objetos em cada um deles, mas como o string também é, na essência dela, um vetor, você pode usar aquele for que a gente apresentou na aula passada, que é aquele for baseado em abrangência. É um range for, que é o apelido dele, que é utilizado no manual de C++. Então, aqui nesse range for, essa variável C, que é declarada do tipo alto, que é uma forma de você fazer com que ela receba o tipo exato que está sendo retornado por essa coleção aqui. Essa variável C vai receber cada um dos caracteres contidos nessa string, né? Essa string é quem? É a string que foi inicializada aqui, que contém dentro dela SOMESTRING, né? Separada por um espaço. Então, usando esse for, esse cout aqui vai imprimir cada uma das letrinhas, como tem um endl aqui, ele vai imprimir SOMESTRING, né, nesse sentido aqui da sua tela, né? Cada letrinha numa linha diferente, né? Então, imprime o caractere atual seguido por uma quebra de linha aqui dentro. Então, você pode usar isso daqui para poder percorrer cada um dos objetos para cada um dos caracteres dessa string. Vamos ver esse exemplo, né, funcionando. Então, aqui é a string, vamos inicializar ela já com algum conteúdo aqui. Bom dia. E vamos fazer esse range for aqui.
alto C, S1. Então, apenas mostre esse caractere e quebre uma linha. Então, eis o resultado, ok? Então, também uma forma simplificada de você acessar cada um dos caracteres e mostrar na tela. O que isso daqui está fazendo, né? O que esse exemplo aqui está fazendo? Ele não só está acessando cada um dos caracteres, mas ele também está utilizando uma função de verificação de caracteres que tem essa função específica aqui, verifica se o caractere que você está acessando é uma pontuação, ou seja, se ele é uma vírgula, um ponto, uma exclamação, etc. Então, ele está percorrendo cada um dos caracteres, verificando se o caractere percorrido é uma pontuação, e se for uma pontuação, ele conta o contador de pontuações aqui, mostrando no final quantas pontuações tem naquela palavra, naquele string que você digitou. Então, essas funções aqui, elas estão disponíveis na biblioteca cctype, certo? Então, mais uma das coisas que às vezes confunde, porque, vamos ver aqui, vamos fazer um teste aqui. Agora eu vou abrir aqui, porque ele vai precisar de mais linhas. Se é pontuação, se o C é uma pontuação, vamos colocar aqui três exclamações, e um contador de pontuação aqui, começando em 0. Uma pontuação, conte mais. Cout, conte caracteres de pontuação. Então veja, mais uma vez eu não declarei a biblioteca cctype, como eu mencionei que seria a necessidade para utilizar essas funções de verificação de caracteres, porque provavelmente ela está contida em uma dessas bibliotecas. Então, mais uma vez, se você é bom deixar explícito, é uma boa prática de programação deixar explícito a biblioteca que você está utilizando lá dentro. Então, include cctype. Viu? Nada mudou, continua do mesmo jeito. Mas vamos lá. Vamos ver ele funcionando aqui agora. Aqui a saída, 3 caracteres de pontuação, né? Vamos ver se é isso mesmo, talvez ele tenha errado, né? Vamos colocar mais um aqui. Tá lá, 4 caracteres de pontuação. Então você tem uma série de funções, uma quantidade aqui de funções para manipulação, para verificação de caractere. A maioria delas são funções booleanas que respondem sim ou não para a pergunta. Por exemplo, o caractere é uma letra ou um dígito, né, alfanumérico, ou é só uma letra, ou se é um control, ou se é um dígito, enfim. Você tem vários aqui para verificar e que serão necessários dependendo aí do problema com que você está lidando. Por exemplo, você tem aqui para contar espaços, né? Verifica se o caractere que você está lendo é um espaço, é uma pontuação, como a gente já utilizou. Se ele está em letra minúscula, né, ou não, letra maiúscula. E aqui embaixo você tem 2 outras que não são booleanas, mas que fazem o uppercase ou lowercase, né? Colocam ela em maiúscula ou minúscula, o caractere que você está visitando em maiúscula ou minúscula. To lower, to upper, né? Para minúscula ou para maiúscula. Então são funções úteis aqui dependendo do problema que você está lidando, né? Pega uma string, você tem que manipular ela, fazer alguma modificação. São funções importantes aqui para a sua utilização. Mas, se você quiser alterar a string que você está visitando a partir do range for, você vai precisar utilizar o caractere de referência, aqui, o operador de referência que você utilizava lá em C para acessar o endereço, acessar a referência daquele objeto na memória. Então, lembra que acho que isso, eu não sei se eu não lembro bem como é que foi que esse tema chegou na aula passada, mas era alguma coisa do tipo assim. Então, com esse range for eu consigo acessar de maneira simplificada cada um dos elementos do meu vetor,
mas eu não consigo modificar esse elemento desse meu vetor porque eu não tenho a referência dele, eu não tenho a posição dele, como eu tenho lá naquele for que utiliza um índice, né? Um índice começando em 0 até o final do laço, até o final do vetor percorrido. Então, com o uso desse operador aqui de referência, essa variável c, ela passa a ser uma referência para cada um dos caracteres visitados do vetor da string S. Então, quando você faz isso, quando você mexe com C, você está mexendo com S na posição em que você está visitando, certo? Então, é um meio, um artifício que você utiliza para, a partir desse tipo de for aqui, você, mesmo assim, conseguir mudar, modificar a sua variável. Vamos mostrar aqui o exemplo do que eu estou falando. Então, por exemplo, imagina que, bom, aqui, agora o seu C agora é uma referência para aquela variável que você está visitando lá dentro da sua string S1. E se C for uma pontuação, o que eu faço? Eu faço com que... o que eu faço? Eu vou colocar um X no lugar. C recebe um X, o caractere X. Então vamos mostrar S1 depois disso, depois de ter feito essa modificação. Então, aqui o resultado, né? Então, o que ele fez? Toda vez que ele encontra uma pontuação, ele substituiu o caractere, que é uma pontuação, por X, e como C agora foi declarado, né, digamos assim, como uma referência, ele passa a ser um apelido, né, uma outra forma de acessar a variável para onde ele está apontando. Então, cada vez que esse for ele vai visitar cada uma das letrinhas de S1, C vai virar uma referência para cada uma dessas letrinhas de S1, e, portanto, eu posso modificar S1 a partir de C, uma vez que C é uma referência para cada uma dessas letrinhas. Então, quando eu faço C recebe X, eu estou fazendo S1 na posição onde C está apontando receber X, como é o caso aqui do exemplo que foi descrito, né? Onde foi uma pontuação, ele substituiu por X e aqui o resultado. Bom, até aqui a gente falou sobre strings, certo? E mostramos aqui as principais operações utilizando string em C++, certo? A gente também vai ver sobre structs, né? Que são formas de você definir um tipo segundo a sua necessidade, né? São tipos definidos pelo usuário. Então, lá em C, as structs são apresentadas, né, dependendo da sua disciplina. Às vezes você vê em programação, às vezes você vê só em estrutura de dados, mas principalmente em estrutura de dados, porque quando você aprende ponteiros e usa isso em conjunto com structs, você pode criar uma fila, uma pilha, né, uma lista ligada, uma lista encadeada, etc. Onde você cria uma estrutura e dentro dessa estrutura você define ali, por exemplo, um ponteiro para o próximo elemento dessa estrutura, um ponteiro para o elemento anterior, o dado em si que essa estrutura armazena, etc. Ok, estruturas têm essa função, né? Structs tem essa função de definir estruturas de dados para um gerenciamento mais ágil de memória, para armazenamento de dados, enfim, para implementar conceitos de estruturas de dados diferentes, como essas que eu mencionei, pilha, fila, etc. Mas ele também tem uma função que é o agrupamento de elementos relacionados a um contexto que você está tentando modelar dentro do seu código, né? Então, aqui, por exemplo, tem uma estrutura de dados chamada dados de vendas, né? Que é o quê? Por exemplo, imagina que é uma livraria que tem lá, precisa armazenar o nome do livro, quantos foram vendidos e qual que é a taxa a margem de lucro desse livro, né? Então, essa estrutura aqui permite você declarar ela dentro do seu código como se ela fosse um tipo. Por isso que é um tipo definido pelo usuário. Então, você definiu uma estrutura chamada SalesData. Então, você pode declarar variáveis do tipo SalesData. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que agora você pode manipular essas variáveis de acordo com aquilo que você criou a partir delas. Então, você disse que SalesData é uma variável que contém dentro dela
agrupada? Uma string, um valor aqui sem sinal e um valor de double possíveis de serem trabalhados dentro dela. Então, como é que você acessa esses valores? Justamente usando o operador de ponto aqui. Como é que você acessa o conteúdo, os dados agrupados dentro dessa estrutura? Usando o seu operador de ponto, né? Então, o operador de ponto acessa os elementos dessa estrutura, parecido com o que eu tinha mostrado lá para quando você acessava um método da classe string. Então, quando você é introduzido a estruturas, antes de ser introduzido a orientação objeto, é um caminho mais fácil porque justamente é parecido. Tanto é que em C++ não há uma diferença conceitual na prática entre definir uma estrutura e definir uma classe. Você vai ver, se você ainda não viu, né, você vai ver que a definição de classes é muito parecida com a definição de uma estrutura. E tão parecida que em C++ é praticamente a mesma coisa. Você definir uma classe e definir uma estrutura. A diferença é algum comportamento padrão, né? A gente vai ver que existem acessos privados, private ou public, né? Privados ou públicos aos elementos dessa estrutura, onde em struct, por padrão, eles são públicos e em classes, por padrão, eles são privados. O que isso quer dizer, por enquanto, não importa, né? Se você já viu structs, e mesmo se você nunca viu, se está vendo só agora, já vá se acostumando, porque é a mesma forma com que você vai definir classes também em C++. É muito parecido, não é a mesma forma, mas é muito parecido. E que em C++ é tão parecido que, se você não diferenciar uma coisa com a outra, vai ser a mesma coisa usar struct ou usar classe. Mas por que você usa struct ao invés de classe? Em que casos, já que é a mesma coisa, né, já que é muito parecido, em que casos você usa struct e em que casos você usa classe? Bom, structs é bem mais relacionado a uma situação onde você quer agrupar dados de uma mesma categoria. Por exemplo, para que você vai querer fazer isso? Imagina lá um problema onde você tem que lidar com planos de ponto cartesiano, pontos num plano cartesiano. Então, cada ponto é composto por uma variável x e y, né? Por um valor no eixo x e outro valor no eixo y. E aí você precisa, por exemplo, criar uma função que calcula a distância entre dois pontos. Então, se você está lidando individualmente com cada um desses pontos, essa função vai ter lá quatro argumentos, né? X e y do ponto 1, x e y do ponto 2. Se você criar uma struct chamada ponto, e dizer que essa struct contém como conteúdo dela, né, variável x e y para o eixo x e o eixo y desse ponto, então você pode criar uma função que, ao invés de receber esses quatro valores que eu tinha mencionado, ele vai receber dois valores, um representando o ponto A, outro representando o ponto B. Tá, vamos colocar na prática aqui o que eu acabei de falar, né? Vamos para um novo exemplo. Esse aqui foram exemplos relacionados a string. Vamos abrir um novo arquivo aqui, agora para esse exemplo relacionado a struct. Exemplo 2.cpp. Bom, então vou definir aqui uma struct chamada ponto. Que ela tem como parâmetros, vou colocar só inteiros, né? O x e o y. Ok? Então, se eu precisar de uma função aqui, do tipo, sei lá, double distância, onde, se eu não tivesse essa struct, eu precisaria de um parâmetro para x1, um parâmetro para y1, um parâmetro para x2, outro parâmetro para y2.
e aí realizar as operações necessárias lá dentro para calcular a distância entre os dois. Agora, se eu tenho uma struct ponto que contém x e y lá dentro, então eu poderia declarar essa função esperando um ponto A1, P1, e um ponto P2. E aí lá dentro eu poderia fazer operações com P1.x, P1.y, né, P2.x, P2.y, né, acessando aí individualmente os valores que pertencem a essa estrutura. Então, aqui é uma das utilidades de struct, agrupar elementos dentro de uma única variável, né, vamos chamar assim, dentro de um único tipo, de maneira que você simplifica a passagem de parâmetros para algumas funções. Então, da mesma forma que você pode usar uma struct para isso, para simplificar alguns tipos, para agregar, né, tipos dentro de um único nome, você também pode usar uma struct para retornar mais de um valor a partir de uma função. Então, por padrão, como as funções são conhecidas tradicionalmente, você só se ela é double, você só consegue retornar um double aqui, qualquer. Então, se você usa uma struct e retorna uma struct, e essa struct pode conter mais de um tipo lá dentro, mais de um valor lá dentro dela, então você pode usar structs para retornar mais de um valor a partir dela. Então, está aí uma outra utilidade para struct, que não é necessariamente utilizada a partir de classes. Dá para você também fazer isso que eu acabei de falar usando classes? Dá. Né? Mas, digamos que é um certo desperdício usar classes só para isso. Né? Porque a classe, como ela foi criada para oferecer ao programador um poder de abstração muito maior, ou seja, um poder de trazer conceitos do mundo real, de objetos do mundo real para dentro da programação. Então, ela está muito mais associada à criação, à definição de conceitos e muito mais de comportamento, né, de como um objeto deve se comportar, do que da codificação disso em si. Enquanto que uma struct é um conceito mais antigo, que é muito utilizado em estrutura de dados, para definição de tipos de dados, né, de estruturas diferentes, como essas que eu mencionei no começo, mas também para agregar valores, né, variáveis dentro dela, tanto para diminuir a passagem de parâmetros, quanto para aumentar o número de variáveis que você pode retornar a partir de uma função. Então veja que eu só coloquei inclusive um único slide sobre esse assunto, porque não há muito o que falar sobre ele mesmo. Mesmo assim, a gente vai ter exercício sobre isso. Então, o terceiro tópico da aula de hoje é sobre ponteiros. Ponteiros é um assunto... não sei como é que foi a experiência de vocês com ponteiros quando vocês viram isso, mas ela gera um certo tipo de confusão, principalmente pela forma como ele é declarado e pela forma como os elementos que você utiliza podem ser utilizados em diferentes contextos. Mas um ponteiro também é uma variável, só que é uma variável que, enquanto variável, armazena endereços, referências para outras variáveis, e não só tem o poder de armazenar variáveis, mas também de acessar indiretamente essa variável que ela está referenciando. Acessar e modificar o valor dessas variáveis. Né? Quando eu declaro uma variável, se eu quero declarar uma variável do tipo ponteiro, basta que eu coloque o asterisco antes dela e pronto, ela é um ponteiro. Então, o que é IP1? IP1 é um ponteiro para tipos inteiros. Então, o tipo aqui nada mais é do que a explicitação para o tipo de variável que eu posso referenciar a partir deste ponteiro. Então, IP1 referencia ponteiros do tipo inteiro. IP2 referencia ponteiros também do tipo inteiro. Então, eu posso inclusive declarar variáveis comuns e variáveis do tipo ponteiro numa mesma linha, mas, é claro, isso aqui é uma variável do tipo double, isso aqui é um ponteiro que aponta para tipos double. Certo? Então, posso declarar na mesma linha, com a ressalva de que cada uma vai ter uma função diferente aqui. Ambas são variáveis, mas um ponteiro ele tem um poder maior, vamos dizer assim, não só de armazenar valores como uma variável faz, mas também acessar indiretamente esses valores. Aqui, exemplo de uso, né, do ponteiro. Eval, né, um valor inteiro aqui, foi inicializado com o valor 42. Então, P, que é um ponteiro para tipos inteiros,
recebeu a referência da variável eval, né? A gente pode dizer assim, P está apontando para eval. Então, P agora passa a receber, enquanto variável, o endereço da variável eval, e a partir de agora, P pode modificar o conteúdo de eval, que não mais o próprio eval. O eval pode continuar alterando seu conteúdo por outras operações aqui, mas o P agora também pode fazer isso, né? Porque agora P é um ponteiro para eval. Aqui outros exemplos, né? Dval, agora um valor do tipo double, PD, um ponteiro para tipos double, que está agora apontando para dval, PD2 recebeu PD, ou seja, agora PD2 também está apontando para dval. Então, se PD2 recebeu PD e PD apontava para dval, PD2 aponta também para dval. Então, o PI, desculpa, é um ponteiro para inteiro, que recebeu PD. PD foi declarado aqui nesse contexto? Foi, né? PD foi declarado no contexto, só que PD... Então, ele tentou declarar um ponteiro para tipos inteiros e apontar para um ponteiro, né, e apontar para o mesmo endereço que o ponteiro PD estava apontando, mas daria um erro porque P1, PI e PD são de tipos diferentes, né? E aqui também, PI está tentando apontar para deval, mas deval é um double, PI é um ponteiro para inteiros, então isso aqui também daria erro porque são tipos diferentes. Então, ponteiros também seguem regras de definição de tipo. Tá. Mas o que é importante você ver sobre ponteiro? As possibilidades que você tem a partir dele, né? Aqui, nesse caso. Eval, é aquele exemplo do anterior, agora mais explícito, né? Eval recebe 42. P é um ponteiro para inteiros que agora passou a apontar para eval, né? Estou lendo semanticamente o que quer dizer essa linha aqui. Então, quando eu quero mostrar P, eu posso mostrar P de dois jeitos. Eu posso mostrar P enquanto o endereço que ele contém, ou eu posso mostrar P enquanto o conteúdo que contém naquele endereço. Aí você usa esse operador de dereferenciamento. Por isso que eu falo, essa é uma das confusões que talvez gera com o uso de ponteiro, que é as diferentes formas de utilizar esse asterisco. Então, esse asterisco é tanto usado na hora de você declarar um ponteiro, quanto utilizado para você também acessar o valor que aquele ponteiro está apontando. Mas o que é isso aqui que ele está fazendo? Vamos ver um exemplo aqui. Bom, aqui foi o exemplo para lidar com o struct. Vamos fazer um novo exemplo aqui agora. Vou copiar aqui. Para lidar com ponteiros. Exemplo. Disso. Então, eval é inicializado com 42, o ponteiro P recebe o endereço de eval, a referência para eval, e agora se eu mostrar, eu vou mostrar o conteúdo de P. Acho que nem precisa disso aqui, porque como é a última linha, eu acho que ele vai... Quebra a linha automático. Veja, a saída desse programa é o próprio 42, porque esse operador aqui acessa o valor ao qual P está referenciando. Veja, se eu tiro o P, tiro o asterisco e imprimo só o P, o que ele imprimiu aqui? Um hexadecimal, que é a referência de memória para onde estava contida a variável eval. Então, se eu imprimir, inclusive, os dois, né? Cout para o P e um Cout para a referência de eval. Eu esqueci de quebrar a linha aqui, mas veja que é a mesma coisa, né? O endereço P em si, P é a variável, é um tipo ponteiro, que armazenou o endereço de eval. E o endereço de eval, quando você usa o operador de extração de endereços aqui, imprimiu a mesma coisa. Então, quando você usa, mais uma vez, né? Quando você usa o operador de extração, o operador de dereferenciamento, né? Que nesse contexto é um operador de dereferenciamento, ele acessa o conteúdo
contido naquele endereço, 0x alguma coisa lá que a gente viu agorinha. Da mesma forma como você pode acessar esse conteúdo, você pode modificar esse conteúdo. Então, P está apontando para Ival, então o conteúdo de P recebe 77. Bom, isso quer dizer que eu mudei Ival indiretamente? Justamente, tá vendo? Então, Ival tinha 42, P passou a apontar para Ival, eu fui lá no conteúdo apontado por P e gravei 77, então Ival agora passou a valer 77. Portanto, eu acessei indiretamente Ival a partir de P, que é um ponteiro para inteiros. Então, esse aqui é um exemplo clássico de demonstração do uso de ponteiros, que eu estou reforçando aqui com vocês. Então, nesse exemplo aqui demonstrado, ele fez quase a mesma coisa que eu fiz lá, né? Só que ele zerou a variável, né? Então, aqui ele mostrou zero. Se eu mandasse mostrar aqui Ival, ele ia mostrar que Ival passou a ter zero também, depois que o ponteiro que apontava para ele zerou o conteúdo dele. Bom, alguns cuidados aqui com relação à atribuição de ponteiros. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não falei ainda. Não, acho que não tem nenhuma novidade aqui tão grande, né? P1 aqui está sendo inicializado com nenhum endereço. PI2 está apontando para I, né? Então, I tinha 42, PI2 agora pode acessar também I, portanto pode modificar o valor de I. PI3 apontou para IPI2, então agora você tem duas variáveis apontando para I, né? Dois ponteiros apontando para I. Aqui você tem PI apontando para Ival e PI modificando o valor de Ival indiretamente aqui com essa variável. Nesse caso aqui, você tinha até esse ponto aqui, PI3 e PI2 apontando para a mesma coisa, né? Que essa mesma coisa era I. A partir desse ponto aqui, PI2 agora deixa de apontar para I, mas PI3 continua apontando para I, certo? Então, eles indiretamente acessam PI, mas eles não têm dependência entre eles também. Bom, todo esse conceito de ponteiros é importante, principalmente quando a gente vai falar sobre passagem de parâmetros para funções. Então, a gente já falou sobre funções na aula passada, e também vocês já devem estar familiarizados com esse conceito de função, pelo que eu reparei na aula passada. Mas, cada vez que uma função é invocada, os parâmetros que você inicializa são os parâmetros que você declara na sua função, né, que são os valores que você espera que sejam passados do programa principal para esta função, do programa que o invoca, né, de quem invoca a função para aquela função invocada, eles são inicializados pelos argumentos passados na chamada. Então, são dois conceitos diferentes. O conceito de parâmetro, parâmetros são os valores que você espera receber quando você declara a sua função. Argumentos são os valores que você de fato está passando para aquela função quando você a invoca. Então, quando esse parâmetro que você espera para essa função é uma referência, ou seja, você espera que ele não mande uma variável, mas uma referência para uma variável, a gente diz que essa função, os parâmetros são passados por referência, os argumentos são passados por referência. Quando o valor do argumento é normal, você diz, olha, essa função espera dois inteiros. Ok, duas variáveis do tipo inteiro. Então, esses argumentos são passados por valor. Ok, aqui é apenas uma introdução. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, no caso dessa função aqui que calcula o fatorial. Essa função que calcula o fatorial, ela retorna o tipo inteiro e ela espera como parâmetro, né, como argumento para ela, um inteiro qualquer aqui. Isso quer dizer que quando você invoca essa função no seu programa principal, aqui, por exemplo, o valor que você passa para ela aqui é copiado para ela e ele passa a ter uma existência dentro desse contexto, de maneira que quando essa função se encerra, a existência dentro desse contexto também se encerra. Esse exemplo aqui não é tão válido para o que eu estou falando, porque ele está passando aqui um valor direto, né? Mas se eu criasse uma variável aqui, int x recebe 5, e passasse x como argumento para essa função fact aqui, o que ele faz é copiar o valor de x para a variável val, ou seja,
x passa a se chamar de val a partir daqui, né? Porque você copiou o valor de x para essa variável aqui dentro desse contexto. Tudo que é feito aqui dentro desse contexto. E ele retorna hat para j, né? Então, esse x que foi passado aqui para essa função não teve nada a ver com o que aconteceu lá dentro da função, porque o que foi passado para ela foi uma cópia. Então, a gente chama de passagem por valor, ou também a gente chama de passagem por cópia. Então, por que cópia? Porque o valor que você passa para a função é copiado, né? É como se ele começasse um novo programa, aí ele copia o valor que você passou para essa variável, é como se aqui fosse uma declaração de uma variável, então ele copia o valor para cá, trabalha com ela aqui dentro. Quando isso aqui acaba, essa variável é destruída, né? Então, essa é a passagem por valor ou a passagem por cópia. Então, um exemplo disso que a gente está falando. Exemplo 4.cpp. Vamos lá, vamos criar aqui uma função para demonstrar o uso clássico disso aqui, né? Função reset, que recebe como parâmetro um i aqui, qualquer. E a única coisa que ela faz é zerar esse valor. Bom, isso que eu estou falando é, se eu declaro uma função, um valor aqui, que começa com um valor 77, e chamo a função reset passando esse valor, então, se eu for mostrar ele na tela, ele continua valendo 77. Por quê? Por que ele continua valendo 77? Alguém quer responder aí? Porque o valor foi destruído assim que ele saiu da variável do i. Ele não chegou a atribuir o valor para o x. Beleza, obrigado, Warwick. O Warwick disse assim, olha, o x que eu passei para lá, ele foi destruído assim que a função passou. Na verdade, o que eu passei para lá não foi o x em si, né? Foi o valor que x continha. O x continha 77. Então, 77 foi copiado para i. Então, i, que antes disso aqui valia 77, passou a valer 0. Quando essa função acabou, tudo que aconteceu aqui se encerrou. E aí, quando ele voltou para o contexto da função principal, bom, x continua valendo 77 porque eu não alterei x. Eu alterei uma cópia de x, né? Por isso que foi passagem por cópia, passagem por valor. Então, o que aconteceu dentro da função ficou na função, certo? A função isolou tudo o que aconteceu e nada se refletiu nas variáveis que pertenciam apenas ao escopo do programa principal, né? Dá para você usar, então, já que a gente falou sobre ponteiros nos slides anteriores, e a gente viu que o ponteiro pode acessar indiretamente uma variável, então você pode pensar no ponteiro como uma forma de modificar esse valor também para o contexto, para o escopo do programa principal. Com a diferença de que um ponteiro, quando ele é utilizado para uma função, ele também vai fazer uma cópia. O que eu quero dizer com isso? Veja, agora a função reset não espera um inteiro. Ela espera agora uma variável do tipo ponteiro. Bom, ponteiros recebem como valores endereços de variáveis. Isso quer dizer que na hora que eu chamei a função lá, aqui já é o contexto do programa principal, veja, não tem int main aqui, mas esse trecho aqui de baixo pertenceria a um programa principal. Então, quando eu chamei essa função reset, e a função reset espera um ponteiro para um inteiro, e aqui eu não tinha um ponteiro, eu tinha uma variável inteira, mas eu quero passar ela mesmo assim para cá. Então, o que eu passei para a função reset? A referência da variável. Então, nesse caso específico aqui, sim, de fato, agora eu vou alterar i, de fato. Agora eu vou alterar o i que pertence aqui ao contexto do programa principal, né, da minha main. Então, eu estou passando para a função agora uma referência da onde a variável i se encontra na memória. Com esse operador aqui, eu de fato acesso essa referência, né? Lembra lá bem, né, que quando eu uso isso daqui, eu consigo acessar o conteúdo que está naquele espaço de memória cujo endereço foi passado aqui por essa função. E aí, de fato, eu vou conseguir zerar esse i que pertencia apenas ao contexto do programa principal aqui.
se eu tivesse só isso daqui, não tivesse essa linha aqui, não aconteceria nada, porque se IP é um ponteiro e IP recebe 0, o que eu estou fazendo é só zerar o endereço apontado pelo IP. IP apontava aqui quando ele foi chamado para I, agora eu estou fazendo com que IP não aponte para mais nada aqui. Mas aqui, quando eu fiz essa linha, de fato, eu estou indo lá em I e alterando o conteúdo de I a partir de IP. Então, essa é uma forma de você acessar a variável no contexto do programa principal a partir do uso de ponteiros. Existe só essa forma de você fazer isso? Não, existe também uma outra forma que eu considero mais simples, semanticamente mais simples, né? Digamos assim, a forma como ela é escrita é mais simples, que é a forma que é utilizada como exemplo de passagem por referência, que é o outro conceito, né? Veja, isso daqui já pode ser considerado também como uma passagem por referência, porque tem o mesmo efeito prático disso aqui que eu vou mostrar, que é o seguinte: a variável passada como argumento para aquela função será modificada. Então, aqui é o que está acontecendo. O I que foi passado foi modificado, só com a diferença de que quem foi passado como argumento não foi o I, foi o endereço de I, né? Então, eu passei o endereço de I, por causa disso, I pôde ser modificado, então eu não só trabalhei com a cópia de I, mas modifiquei o valor de I propriamente. Aqui é o mesmo efeito prático, ou seja, eu vou alterar também uma variável que pertencia ao escopo do programa principal, mas de um jeito mais simples aqui. Quando eu declaro uma função e digo que ela espera uma referência para uma variável, quando eu passo qualquer variável para ela, ele vai extrair apenas a referência dela. Então pronto, se eu tenho a referência dela, esse operador de referência aqui, ele funciona como um alias, como um apelido para uma variável. Ou seja, eu estou dizendo aqui que J passa a ter um apelido de I. Então, assim, na prática é parecido com o que o ponteiro já fazia. Mas com a diferença de que quando você usa o operador de extração, você não pode apontar para outra coisa depois disso, certo? É como se fosse um ponteiro do tipo const, né? Um ponteiro const, que ele só tem o valor do início até o fim da execução do seu programa. Então, nesse ponto aqui é o programa principal, aqui é a função. A função espera referências de variáveis do tipo inteiro. Então, quando eu passo J, ele vai passar a referência de J na verdade. Então, por que aqui é um jeito mais simplificado, com mais semântica, digamos assim? Do outro jeito, quando você está chamando a função aqui, você está deixando explícito que na invocação da função você está passando para ela, de fato, o endereço da variável e não a variável de fato, e não uma cópia da variável. Aqui, você está passando J para ele e você não está dizendo no programa principal que esse J, na verdade, vai ser o endereço de J. Então, de fato, não fica assim tão explícito que você está fazendo uma passagem por referência, né? Ok, não está explícito isso, que você está fazendo uma passagem por referência, mas na medida em que você consegue ter acesso ao protótipo da função, você vai perceber que a função espera a referência e não o valor, e que, portanto, ela vai atuar indiretamente, né, nessa variável e não vai realizar uma cópia dela. Então, o que eu disse é que aqui, pelo menos, você, no programa principal, deixa mais explícito que você está passando uma referência e não a variável. Aqui não. Nesse jeito de passar por referência, você declara no escopo da função que você espera o endereço, mas na chamada não há nada claro aqui nessa linha, só por ela, que está sendo feita uma cópia, uma referência a J e não J, uma cópia de J. É isso que eu falei. Então você tem essas diferenças aqui no uso de passagem por referência, que, dependendo aí das suas escolhas, podem facilitar ou não a compreensão de quem está acessando esse código para o que está sendo feito de fato por ele. Mas na prática as duas fazem a mesma coisa. As duas permitem acessar J aqui indiretamente. Então, se eu voltar lá para aquele código, e agora eu estou dizendo que reset espera uma referência para inteiros, agora x foi de fato modificado, né? X começou com 77, passei x para lá, imprimi x depois de ter chamado ela, agora x de fato foi alterado. Porque eu usei o i como um apelido para x e mudei x a partir de i. Outras utilidades para funções.
Desculpa, para passagem por referência com funções. Uma das duas utilidades mais práticas que eu encontrei para essa forma de utilização de passagem por referência é, por exemplo, você evitar, já que passagem por valor ou passagem por cópia, que é a mesma coisa, né? Quando eu falo passagem por valor e por cópia é a mesma coisa. Você vai ter sempre uma cópia do dado copiado para o contexto daquela função. Pode haver casos onde esses dados que você está passando para essa função sejam potencialmente grandes. Então, por exemplo, essa função aqui, que retorna um booleano, quer saber qual string é maior do que a outra. Então, suponha que essas strings aqui sejam strings grandes, seja uma frase, um texto, um texto muito grande. Se eu não usar passagem por referência, o que vai acontecer? Esse texto vai ser copiado, ou seja, ele vai existir duas vezes na memória para cada um dos casos aqui dentro, né? Então eu vou ter aí um excesso de uso de memória desnecessário, quando eu poderia apenas ter uma referência para isso dentro da função, eu não precisaria ter duplicação dessas strings aqui dentro do meu espaço de memória reservado para a execução desse programa. Então, essa é uma das utilidades de passagem por referência. A outra das utilidades talvez tenha se tornado um tanto obsoleta na medida em que C++ foi evoluindo e foi permitindo, por exemplo, como eu tinha mencionado, né, que structs permitem você, a partir da struct, retornar mais de um valor contido dentro daquela struct. Mas as versões mais recentes de C++ permitem que você retorne uma tupla, né? Retorne mais de um valor a partir de uma função. Como acontece com Python também. Algumas funções Python, não sei se vocês já viram lá, podem retornar mais de um valor a partir da função. Mas, no universo de C11, C++11, que é a versão 11 que a gente está utilizando aqui, você pode usar a passagem por referência para poder ter como retorno de uma função mais de um valor. Como assim? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, que é uma função cujo propósito é encontrar o número de ocorrências de um determinado caractere dentro de uma sentença, dentro de uma string. Então, o que se espera dessa função? Que ela retorne o número de caracteres dentro dessa string. Então, se a gente vê aqui no protótipo da função, na declaração da função, ela espera como parâmetros a string que você está procurando. Então, na verdade, ela está esperando o endereço, né, a referência para essa string, ou seja, ele não vai fazer uma cópia dessa string, né, é a utilidade que a gente tinha mencionado agora há pouco. O caractere que você está procurando, começa com um caractere, tudo bem, fazer a cópia dele. E aqui a variável que vai conter o número de ocorrências desse caractere. Ele também está esperando a referência da variável. Então, por quê? O que está acontecendo aqui dentro que está fazendo ele, que ele está retornando mais de uma informação aqui dentro? Veja bem que essa variável hat, ela começa armazenando aqui o tamanho total dessa string. E aí ele vai procurando aqui o número de ocorrências da variável C, né, que é o caractere que está procurando dentro da string S, e quando ele acha a primeira ocorrência, né, ou seja, hat começa com o tamanho de size, do tamanho de S, né? Então, se hat é igual a S, ou seja, se foi a primeira vez que eu achei um caractere, ele armazena em hat a primeira ocorrência de C. Então, quando ele retorna hat aqui, ele está retornando, na verdade, a posição do vetor S, onde contém a primeira ocorrência de C. Mas o que ele quer também? Ele quer encontrar a quantidade de ocorrências de C. Então ele vai retornar não só aonde acontece a primeira ocorrência, mas também a quantidade de ocorrências. Como essa variável occurs aqui, ela foi passada como parâmetro, como referência, então, ao final, depois de ter chamado essa função aqui, index, que é essa variável aqui, vai receber a posição onde foi encontrada a primeira ocorrência de O, e CTR conterá a quantidade de Os que foram encontrados dentro daquela string que foi pesquisada. Então, está aí uma das utilidades de passagem por referência, né? Eu tive aqui, a partir dessa função, dois retornos, por assim dizer, né? Entre aspas. O retorno da primeira posição de O e o retorno da quantidade de Os que foi encontrado dentro daquela função, porque foi passada por parâmetro, por referência.
Então, retornando aqui ao slide da agenda mostrado no começo da aula, vamos utilizar ele para fazer um resumo do que foi mostrado nessa aula de hoje. Começamos falando sobre o uso de strings em C++ e vimos que o uso de string é utilizado na forma de classes a partir da biblioteca string, que pode ser adicionada ou que, dependendo da sua versão de C++, do seu compilador, ela pode estar contida dentro da biblioteca IOString. Vimos também sobre tipos definidos pelo usuário, que são as famosas structs, que se você já fez estrutura de dados, você já deve estar acostumado a utilizá-las, mas que elas têm também a função de poder agrupar elementos em comum dentro de um único dado. Vimos também o uso comum de ponteiros, ainda na forma tradicional de utilização de ponteiros, não na forma como C++ evoluiu ponteiros, que veremos mais adiante, através do uso de ponteiros inteligentes. E por último, finalizamos com a definição de funções, com a tradicional passagem por cópia e a também passagem por referência, que também é muito utilizada no estudo de estrutura de dados, e vimos aqui também como isso é feito em C++, ainda também da forma tradicional e não também como uma forma que pode ser utilizada através de ponteiros inteligentes, que é um assunto que será introduzido mais adiante. E com isso a gente encerra essa aula de hoje e eu me coloco à disposição de vocês através dos meios de comunicação que foram disponibilizados. Obrigado para quem assistiu a aula até aqui e até a próxima.